estudo sobre essas coisas que eu tinha visto, para ver se de fato eu estava ouvindo algo de Deus. Porque eu não queria ir a uma rede nacional ou no mundo todo e compartilhar se isso não estivesse correto. Agora tenho o meu próprio ministério e não quero comprometer o que o Senhor estabeleceu nesses últimos 17 anos. E uma coisa estava acontecendo durante o período daquela histeria. Foi que muitas pessoas estavam perguntando para onde aquelas pessoas iriam. O que aconteceu? E toda a terra viu esse evento, ou eles experimentaram depois. O que eu vi foi que as pessoas, literalmente, em quase todo mundo que eu notei, tinham um olhar de desespero e desesperança. Essa histeria trouxe uma desesperança completa e total perplexidade sobre todo mundo. Essa paralisação alarmou todas as pessoas e durou 2 semanas. Você pode imaginar brevemente hoje à noite todas as suas comunicações, seus computadores, televisores e rádios sendo desligados por 2 semanas? Você pode imaginar a histeria? Você pode imaginar a dificuldade de um supermercado contactar seus fornecedores para receber mais suprimentos? Ou gasolina, ou transações? Isso é incrível quando começamos a ver que isso durou aproximadamente 2 semanas. Eu comecei a andar pelas ruas em choque por causa dos eventos atuais. Os eventos são difíceis de descrever porque a ilegalidade e o medo estavam permeando completamente a sociedade. Depois de cerca de 2 semanas, a televisão e o rádio começaram a funcionar. Contudo, foi completamente diferente das programações que eram transmitidas anteriormente. As transmissões eram bombardeadas de notícias e eles estavam dizendo que em breve surgiria um novo governo, uma nova liderança. O homem que levantará 2 líderes. E esse homem finalmente apareceu e falou com grande eloquência. Eu anotei essas coisas exatamente como eu as vi. Ele falou com grande eloquência e carisma. Ele estava acalmando e prometia resposta a todos os problemas que estavam acontecendo. Esse homem era gentil e extremamente convincente, capaz de resolver todos os problemas. Um comunicador convencendo que o que retirou aquelas pessoas que ressuscitaram foi o julgamento de Deus sobre eles. Isso me incomodava no sonho. Eu não entendia a posição dele. Deixa eu lhe dizer, então você poderá compreender de onde eu vim. No sonho eu não era um cristão nascido de novo. Quando esse homem falou, eu comecei a me convencer, comecei a me atrair pela mensagem. Eu não sei se você já assistiu algum filme antigo de Adolf Hitler, quando ele fala para as multidões, mas ele tinha um carisma demoníaco sobre ele. Ele literalmente atraía as multidões para ele. Nada se compara com o que eu ouvi, nada. Ele era capaz de reunir toda a nação. Esse homem estava reunindo toda a terra. Era muito, muito assustador. Quase que imediatamente, ele começou a se comunicar através de grandes telas de televisões que foram colocadas estrategicamente em todos os lugares onde ficavam concentradas multidões. Pense nisso junto comigo por um momento. Em 1980 ou 1981, televisões com telas grandes? Não. Poucas lojas de pizzaria teriam aqueles projetores de televisão, sabe, com 3 cores diferentes para projetar a imagem. Mas televisão com telas grandes é só hoje, pessoal. E nem tínhamos 24 horas de notícias. Agora, o estranho sobre isso é que esse homem discursa e fala para todo mundo como fazer com os novos tempos sobre nós como seres humanos. Nova direção para a paz mundial. E a necessidade de abandonarmos a cidadania atual para a cidadania mundial. Esse homem falava continuamente e constantemente da ordem mundial e dos benefícios para todos os homens que moravam juntos em paz. Agora, mesmo que eu estivesse um pouco atordoado no sonho, eu também estava sendo puxado para isso porque soava muito, muito bom. A paz mundial soa muito bem, até nós vermos o que custa. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe paz mundial até que o príncipe da paz estabeleça o seu trono aqui na Terra. Essa é a linha de partida. Nenhum ser humano estará trazendo paz a essa terra. Somente o ser humano que é todo homem e todo Deus trará paz a essa terra. E este é Jesus Cristo. Então eu comecei a pensar em renunciar à minha cidadania.
E isso me alarmou muito. Mesmo sendo uma mensagem que me atraía muito, de alguma forma eu não estava convencido dessa nova ordem. Constantemente eu ouço a palavra nova ordem, ordem mundial e novos tempos, mas eu nunca ouvi nova ordem mundial. Eu não sei o porquê. Eu não sei se eles mudariam o nome no futuro, ou se o sonho está mostrando diferentes perspectivas, eu não sei. Muitas coisas perguntei ao Senhor e Ele não respondeu as minhas perguntas. Algumas coisas Ele me respondeu com muita clareza. Então minha liberdade e meu patriotismo foi instantaneamente corrompido pelos meus pensamentos. Ouça isso com muito cuidado. Em escalas surpreendentes, as pessoas compravam essas ideias que esse homem estava liderando através das ondas do ar. Em escala impressionante, não havia nenhuma resistência, nenhuma oposição, ninguém dizendo nada publicamente. Eu não posso dizer que as ondas do ar eram controladas ao ponto de você não poder dizer certas coisas. Mas isso é exatamente o que acontece agora nas ondas de ar dos Estados Unidos. Você não pode simplesmente entrar nas 3 principais redes e dizer o que quiser. Deixa eu saber que eu estou lhe dizendo a verdade essa noite. Você não pode fazer isso. Então, eu não sei se isso foi a ocorrência naquela época ou se basicamente alguma coisa mudou. Como eu disse, eu não tenho todas as respostas também. Eu comecei a entrar em uma grande depressão e comecei a me fazer perguntas. É esse o fim do mundo? Nesse momento do sonho, algumas coisas muito comuns começaram a acontecer. Eu estava sem esperança. Então, quando eu sempre estou desesperado, confuso, eu saio para fazer caminhadas. Ainda faço isso. Agora eu moro perto de uma praia, eu caminho na praia. Então, eu comecei a andar e eu estava esperando por respostas. Você tem que entender. O mundo inteiro estava experimentando esse desespero, esse caos que estava permeando a sociedade. Ninguém pelo caminho foi isolado disso ou escondido disso. Isso envolveu todo o globo. Eu pude ver em diferentes regiões dos diferentes continentes e todo mundo estava experimentando isso. Era como se o mundo se tornasse uma nação do terceiro mundo completamente atrasada, completamente atrás do tempo, incapaz emocionalmente de processar o que estava acontecendo na Terra. Eu comecei a procurar por alguma resposta. Eu não sabia onde procurar. Um dia encontrei um idoso. E ele foi a primeira pessoa durante esse período que realmente aparentava ser amigável. Ele parecia que tinha alguma esperança, ou pudesse saber o que estava acontecendo. Então eu parei e lhe fiz algumas perguntas. Você sabe o que está acontecendo na Terra? Você tem alguma ideia do que está acontecendo agora? Mais cedo, eu tinha dito a alguém o que parecia para mim todo esse desespero. Era como se todas as pessoas da Terra tivessem acabado de deixar o funeral de suas mães. Todo o mundo. Você pode imaginar por um instante todo mundo do planeta Terra tendo que enterrar sua mãe naquele dia e deixando um funeral ou um serviço memorial com pesar e muito enlutadas e muito desapontadas. Agora, quando eu corri para ele, eu perguntei se ele sabia o que estava acontecendo no mundo e foi exatamente o que ele me disse. Ele me disse que o fim estava chegando sobre nós e que ele não tinha se preparado para o tempo do Senhor. Com essa declaração, o seu semblante se encheu de tristeza instantaneamente. Ele passou de alegre para muito triste. Ele me disse que ele não tinha sido correto com o Senhor. E então ele começou imediatamente a me contar o plano de Deus para a salvação do homem. Ele cuidadosamente alcançou seu bolso de trás dessa forma e olhou em volta de ambos os ombros para ver se alguém estava observando ele. Ele puxou um livrinho de bolso desse tamanho e começou a ler as escrituras. E me mostrava coisas diferentes na palavra de Deus e sobre a minha necessidade de aceitar Jesus como meu Salvador. Ele disse que eu tinha que pedir a Jesus para me perdoar os meus pecados e a minha natureza pecaminosa. Ele me disse que se eu fizesse isso, então eu teria a vida eterna. E o poder de Deus me guiaria nessa vida e Ele me daria uma vida vitoriosa. Isso soa bem e eu estava convencido. Então eu orei e aceitei Jesus no meu coração no sonho.
Isso é um acontecimento muito estranho para uma pessoa católica. Não sabemos como encontrar em Cristo a experiência de um novo nascimento através do arrependimento dos pecados. Eu recebi isso num sonho, e o que é mais interessante foi que quando eu acordei desse sonho, eu não pude compreender isso. E demorou 2 semanas após o sonho para eu me tornar um cristão. Parece estranho, não é? Então eu orei com ele. Ele colocou as mãos sobre mim e fez uma oração diferente. Assim que aconteceu, uma alegria me invadiu. E eu fiz como ele disse, pedi a Jesus para perdoar meus pecados pecaminosos e encher meu coração com a sua presença. Agora esse homem era incomum porque ele tinha um pequeno grupo de seguidores. Essas foram as pessoas que aceitaram a mensagem dele dizendo a respeito de Jesus Cristo. Outra coisa muito incomum que estava acontecendo na Terra era que bebês estavam sendo abandonados em todos os lugares. Quase em todas as esquinas, bebês tinham sido abandonados em suas cadeirinhas ou dentro de cestas. E isso era estranho, pois eles eram de recém-nascidos há talvez 16 ou 18 meses, ou coisa assim. O que eu posso dizer é que não havia nenhum bebê acima de 2 anos. Eu não sei se é porque a criança, quando completa 2 anos, começa a mudar. Eles têm um tipo de rebelião, chamam de rebelião ou algo assim, pois você diz a eles para não pegar no biscoito e eles pegam de qualquer maneira. Você sabe. Lembra quando isso começou a acontecer com seus filhos? Nós não ficamos com qualquer criança assim por algum motivo que eu não sei. Talvez Deus estava nos poupando, eu não tenho ideia. Então começamos a pegar em todos os lugares essas crianças e começamos a cuidar delas. Eu me juntei a esse grupo de pessoas porque eles foram os únicos que pareciam ter alguma paz nesse momento em todos os lugares da Terra que eu vivenciei. Agora, muitas coisas incomuns aconteciam com esse grupo de pessoas. São incríveis para mim como eles podiam atender às necessidades físicas das pessoas. Eles sempre encontravam as pessoas com as necessidades. Eles eram capazes de atender às necessidades dessas pessoas e em seguida, de alguma forma, levá-los a Cristo. Eu não sabia como fazer nada disso, pois eu tinha acabado de me juntar a esse homem. E no sonho, minha esposa também se tornou cristã e cria em Jesus Cristo. Estávamos no meio, conectado com esse homem e o ajudava. Digo que o homem que eu vi na televisão, o homem que poderia fazer sinais e maravilhas e corrigir todos os problemas que foram contar essa noite, eu eu nunca esquecerei a face dele. Nunca. E enquanto eu viver, eu nunca esquecerei o rosto dele. Nunca. Algumas pessoas me enviam por e-mail informações baixando fotos de diferentes pessoas e perguntando se são elas. Deixa eu lhe dizer, não são nenhuma delas ainda, porque eu nunca esquecerei a face desse indivíduo. Esse rosto é quase que um rosto sobrenatural na aparência, ele é quase perfeito. Ele era, por falta de termos, esse homem era o homem mais bonito que eu já vi. Eu estava dizendo que ele tem um tipo de olhar quase que esculpido no rosto. Todas as coisas sobre a aparência dele eram quase que perfeitas. E quando ele falava, era como se houvesse uma qualidade muito estranha sobre ele. Mas eu via eventos incomuns acontecendo com aquele grupo de seguidores. Comidas eram multiplicadas e muitas coisas incomuns aconteciam. Eles oravam pelas pessoas e elas eram curadas. Muitas coisas estranhas que eram abstrato para o meu pensamento. Nessa parte do sonho, as coisas começaram a mudar. O que aconteceu é que eu estava a caminho do banco para fazer uma transação comercial. Várias coisas no sonho me foram reveladas. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa comigo. Sim, eu tenho. Eu vi esse dinheiro em 1980. Eu vi o dinheiro com fotos grandes e diferentes figuras sobre ele. Em 1980, esse dinheiro nem sequer tinha ainda sido comentado. Outra coisa que eu vi sobre esse dinheiro foi que a imagem desse rosto mudou um pouco de posição e havia um espaço em branco aqui. E foi mostrado na visão que o dinheiro tinha bandas nele para que pudesse ser rastreado e soubesse quem o estava usando. Eu estava a caminho para fazer uma transação de negócio e uma coisa muito diferente aconteceu. Houve um terremoto enquanto eu estava indo ao banco. Apenas entrando no banco e do outro lado da rua do meu banco tinha um prédio grande com altura de 7 andares.
Poderia ser um pouco mais alto, eu deveria ter verificado isso antes. Mas enfim, tudo está documentado e você pode consultar pessoas, nomes, situações se você se interessar. Era um prédio em formato triangular. Ele tinha aparência toda em vidro. Se você olhar para os anos anteriores, a arquitetura dos anos 80, em especial os anos de 1980 e 81, eles tinham acabado de usar as elevações em vidro nos prédios comerciais. Nesse sonho, o terremoto começou a agitar esse prédio de vidro que caiu matando cerca de 200 pessoas. Esse terremoto foi massivo. O que eu vi foi a terra ser sacudida nessa hora. Foi um terremoto mundial. Estou na Califórnia, onde tem acontecido muitos terremotos e temos algumas informações de terremoto para hoje à noite. Sobre os dois últimos grandes na Califórnia, o Senhor me disse que eles iriam vir. E um aconteceria quando os olhos do mundo estivessem sobre ele. Os olhos do mundo inteiro, em 88, estavam sobre os Jogos Mundiais de Oakland, Califórnia. E ele me disse que se o meu povo não começar a se arrepender e não começar a me buscar, os próximos terremotos trará destruição em massa e perdas de vidas. O terremoto veio e milhões de vidas foram perdidas. Quero dizer, literalmente milhões de vidas foram perdidas. O mundo inteiro estava atordoado, propriedades devastadas e perdas, além da compreensão. Não foi possível medir algumas regiões devido à tamanha destruição, que eles nem sequer se preocuparam em enviar equipes de resgates. Isso foi muito comum. Essa destruição chacoalhou o globo, pessoal. Eu quero lhe dizer uma coisa que começou a acontecer naquela hora. Esse terremoto que atingiu causou uma mudança maciça nos padrões climáticos. Nesse momento, o que começou a acontecer foi que os padrões climáticos normais mudaram completamente. Os parâmetros para o inverno tornou-se verão e verão tornou-se inverno. E você tinha um dia com neve e também calor. A Terra estava completamente um caos com os parâmetros climáticos. A previsão do tempo era totalmente impossível. Era inútil prever a meteorologia, pois não funcionava. Muitas coisas incomuns começaram a acontecer quase que imediatamente. As colheitas começaram a perecer, secas e fomes. Eu era capaz de ver em todo o mundo as áreas mais férteis, as áreas agrícolas mais férteis. Nesse sonho, eu vivo na área de cultivo mais fértil em todo o mundo, o Vale de San Joaquim, na Califórnia. Essa área foi totalmente destruída pela seca e pela fome. Lugares que antes eram férteis agora eram desertos áridos. Foi quase difícil de compreender o que eu estava vendo. Foi quase que imediato. É como se pegasse todas as coisas e torcesse todas as ordens. As coisas que eu estou dizendo era que parecia que o tempo tinha sua própria vontade. Eu não sei como isso funcionaria, mas eu ouvi muitas coisas diferentes no povo da profecia. De como eles estão manipulando o tempo. Mas esse tempo foi manipulado pela Terra que saiu do seu eixo. Você me pergunta, como sei disso? Eu estava lá em cima e vi quando isso aconteceu. Eu vi toda a Terra ao redor como uma pessoa bêbada tentando andar. Foi muito, muito assustador para mim. Poderia você imaginar estando nesse sonho sabendo agora o que eu sei biblicamente? Eu nunca tinha lido sobre essas coisas ou ter alguém para me testemunhar sobre isso e ver isso acontecer. Isso era incrível para mim e foi assustador para mim. Eu simplesmente não podia começar a expressar-lhe como um desesperado o vazio que eu sentia vendo todas essas coisas acontecendo. Muitas vezes eu desejei acordar e apenas fingir que isso não estava acontecendo. Agora, no momento em que esse terremoto atingiu, muitas coisas estranhas começaram a acontecer com as leis. Eu comecei a ver as regiões municipais. Já não havia departamento de polícias ou aplicadores de leis municipais. As polícias militares estavam dirigindo veículos aparentemente muito estranhos, que agora sei que são chamados de Humvees. Esse veículo que eu vi era preto. E o topo era duro. Mas essa parte de trás não era tão dura.
Isso era como uma lona ou um jipe. Você já viu algum jipe sem um teto reforçado? Era uma lona aqui, e havia homens em pé na parte de trás e eles estavam vestindo roupas muito incomuns. Eles estavam usando uniformes pretos e bonés azuis, ou capacetes azuis. Os homens estavam em pé aqui atrás. Estavam usando capacetes azuis. Havia uma grande lanterna interna de rádio ou algum tipo de dispositivo aqui e uma bandeira do outro lado. Esses caras pareciam ter grandes armas. Esses caras estavam em todos os lugares. Outra coisa que eu pude ver, eu pude olhar aqui para dentro. E ali dentro tinha... agora eu sei que é um laptop ou um tipo de computador em um painel. Então esses caras conseguiam entrar aqui e usar esses computadores de bordo para obter informações. Na mesma hora que eu vi isso, eu vi postes de luzes de rua como esses que temos na Califórnia. Nós somos do tipo a moda antiga, onde ainda temos aqueles fios que atravessam os cruzamentos, sem lâmpadas penduradas. Nós temos esses grandes padrões de suporte, e no topo deles eu vi câmeras um pouco brancas, parecendo ovaladas como um cachorro-quente, mas com câmeras. No sonho foi me revelado que essas câmeras sabiam a localização de todos os veículos. Agora, o sistema dessa polícia era quase que pacífico. Eles não eram rudes, eles não eram mal com as pessoas que eram desagradáveis. Eu não vi nenhum saqueador alguém levar um tiro ou algo assim. Eles pareciam ser pacíficos, estavam parados em cada esquina. Uma coisa estava acontecendo é que você não poderia atravessar os estados sem documentos. Você tinha que ter documentos necessários para sair do estado. Isso foi muito estranho para mim. Esse novo líder começou a aparecer na televisão novamente sem que houvesse resistência na implementação de qualquer uma de suas políticas. Nenhuma. Ninguém se levantou para desafiá-lo. Ninguém na América iniciou uma revolução. Ninguém. Não houve resistência alguma. Havia uma lei marcial pacífica, como eu disse. A polícia militar estava em toda parte e eles sabiam o paradeiro de todos. Eu descobri como eles começaram a saber disso. Eu não entendi isso no começo, mas depois foi revelado a mim. Eu estava me fazendo perguntas e estava processando esse sonho. Como isso poderia acontecer tão rapidamente? Agora, como o tempo progrediu no sonho, foi me dada a capacidade de perceber dentro das casas que os aparelhos de televisão não só transmitem e transmitiam programas, mas eles também tinham a capacidade de enviar sinais sobre você, da sua sala de estar. Ouçam. Eu pude ver que os aparelhos de televisão estavam assistindo as pessoas em suas casas, monitorando os movimentos e monitorando suas conversas. Foi me mostrado no sonho que a televisão não precisava estar ligada, apenas estar plugada. A televisão continuamente, ou quase que diariamente, explicava que se nós nos aliássemos à nova ordem, que estaríamos salvos para todos os problemas da vida. Isso foi o que o homem disse quase todas as vezes que ele apareceu. A nova ordem dizia ter resposta para todos os problemas e liderança necessária para trazer mudanças, fazendo com que o mundo finalmente se torne um globo com a visionária paz mundial. Isso é o que ouvimos mais e mais, pessoal. Isso foi o que eu vi em 1980 quando eu tive esse sonho. Esse som parece soar agora. Todos os dias os jornais bombardeando em sua mente, os programas bombardeando em sua mente. Paz mundial. Unidade global. Todas as propagandas na internet diz: vamos fazer o mundo mais global, vamos torná-lo um pequeno globo. Vocês sabem que constantemente esses problemas têm sido apresentados para nós. Nessa parte do sonho, meu trabalho com aquele senhor começou a se intensificar. Essa é a única parte do sonho que realmente me deu esperança. Esses cristãos que estavam vindo até aquele senhor e sua equipe, eles estavam explicando como eles tiveram uma relação com Jesus, de como se tornaram frios na fé, de suas quedas e distâncias de uma vida apaixonada por Deus. Agora, em um curto período de tempo, as pessoas vinham até Jesus Cristo
em completa rendição. E eu pude ver novamente acima do globo, e o que eu vi foi muito incomum. Eu consegui ver em certas regiões da Terra onde raios de luz estavam subindo para o alto da atmosfera. É quase parecido com aqueles grandes holofotes com a chama no interior antes de brilharem no céu. Exceto que esses eram muito brilhantes, quase sobrenatural na aparência. Eu não sei se eles não eram, eles pareciam ser. Depois disso eu vi eles disparados em várias direções do globo. Mas foi-me permitido descer nessas regiões e ver o que estava acontecendo. Deixa eu lhe dizer, foi a coisa mais incrível que eu já vi. E é exatamente isso nessa parte da visão que me dá a determinação de continuar o que estou fazendo agora. Eu tenho ministrado a Igreja Morta de Cristo na América por 17 anos. E serei bem honesto com vocês, já estou cansado de fazer isso. É por isso que estou trabalhando na Guatemala em uma missão em um orfanato do qual faço parte. Porque eles estão dispostos a ouvir. Eles estão famintos e sedentos. Os americanos acham que sabem tudo. E você sabe, se não fosse por essa parte da visão, eu nunca mais ministraria aqui. Eu já teria me mudado completamente. Mas olha o que aconteceu. Feixes de luz e comecei a ver 12 regiões dos Estados Unidos da América. Por toda a Terra essas luzes começaram a sair e começaram a brilhar na atmosfera. O que eu vi foi um grande reavivamento atingindo a Terra. Agora o que eu não vi nenhum Quimpiras, eu não vi nenhum grande evangelista, eu não vi apóstolo ou personalidade famosa de televisão. Nenhum. Tudo o que eu vi foi o cotidiano dos filhos normais de Deus, ministrando no poder, com a Bíblia descreve sobre Jesus e os discípulos. E isso estava acontecendo em massa. Em todos os lugares isso estava acontecendo. Em todos os lugares, pessoas oravam por pessoas doentes e eles eram curados na hora. Eles olharam pelos cegos e os cegos voltavam a enxergar. Eles oravam pelos mortos, os mortos ressuscitavam. Eles oravam pelos perdidos para se salvar. Pessoal, posso dizer que eu poderia fazer uma dança no espírito aqui, começar a sacudir e a dançar falando em línguas. Mas deixa eu lhe dizer o que eu vi, porque o que eu vi foi a melhor coisa que eu já testemunhei em toda a minha vida. Nada do que eu vi na Terra se compara com o que eu vi. E esse período de tempo durou cerca de 3 a 4 meses, talvez 6 meses no máximo. Talvez não tanto tempo. Isso foi muito incrível. Regiões eram totalmente uma para Jesus. Agora, por um curto período de tempo, esse derramar durou. E, literalmente, em algumas regiões havia completa luz, mas perto da porta, com uma cidade, havia completa escuridão. Começou a haver uma agitação incrível no mundo espiritual. Nesse ponto, quando todos esses milagres e coisas começaram a acontecer, essa ordem mundial começou a ficar muito zangada. Porque o que estava acontecendo ia além do seu controle e capacidade de manipulação para impedir que acontecesse. Isso faz com que o diabo fique muito louco. Você sabe que ele fica bravo quando começamos a agir no verdadeiro poder do Deus vivo. É quando ele realmente coloca obstáculo para tentar fazer qualquer coisa que possa parar o trabalho de Deus. E isso estava começando a acontecer. Comecei a ver perseguição em escala sem precedentes. É incrível agora que você já ouviu na igreja as estatísticas que nos últimos 10 anos tem tido mais perseguição em todo o mundo ao corpo de Cristo do que em toda a história da igreja, em um período de 10 anos. Estamos prestes a começar um outro orfanato no Sudão, porque Deus nos deu uma oportunidade de ministrar ao chefe da nação e ao secretário de Estado. Vai nos dar a oportunidade de começar um trabalho cheio do Espírito Santo. Eu sei algumas coisas sobre a África que vocês não sabem. Eu sei porque os preços da gasolina subiram de 20 a 30 centavos. É porque os árabes estão investindo bilhões de dólares na África agora mesmo. Porque eles não querem que a África se torne um continente cristão. Então eles estão pagando para que as pessoas se tornem islã. De 300 a 1.000 dólares americanos por mês. Sabe, quando você nunca teve sequer 5 dólares em toda a sua vida e de repente alguém te envia 300 dólares todos os meses, você mataria o seu vizinho se te pedissem. Sim, você faria. Especialmente se você não tem fé em Cristo. Você faria coisas absurdas. Você pode perguntar, como assim? Como aquele povo que Jesus abençoava todos os dias pôde crucificá-lo?
Essas são aquelas pessoas que uma semana antes estavam dizendo Hosana, Hosana, e agora eram os mesmos que o crucificaram. Algumas pessoas estavam discretamente orando por nós para que pudéssemos trabalhar. Nesse ponto, algumas coisas incomuns aconteceram. Esse derramamento de bênção iniciou a perseguição. A perseguição começou realmente a se intensificar. Pessoas foram presas. Vi coisas muito incomuns. Vi várias penitenciárias em todos os estados dos Estados Unidos, especialmente concentrada na Califórnia. No sonho, vi muitas prisões estaduais. Em 1983, o Espírito Santo falou comigo que ele estava permitindo Satanás construir prisões no estado da Califórnia que se tornariam centros de detenções para os cristãos.